Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São hoje 46 da manhã do dia 18 de novembro de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para mais um compromisso do dia. Sim, porque Deus me pediu para eu, de fato, terminar aquilo que, com toda certeza, esteve a começar. Não do jeito, é verdade que eu gostaria. Mas, como devo respeitar a escolha de cada um, aqui cada um tem o seu próprio mundo particular. Aqui mais um sábado eu vou gravar. O segundo sábado de dezembro. Então vamos lá, com a mesma desenvoltura que o primeiro eu estive mais cedo a gravar. Estava eu lá. Acontece que, muitas vezes, você tem que decifrar. Sim, o aqui, o lá, o ali, o acolá, não é uma coisa assim tão simples, muitas vezes, de realizar, quando a gente passa desta para uma melhor, conforme o ditado popular. Bem verdade que nem sempre a gente consegue encarar o lado de lá como uma passagem boa para a gente querer estar. Porque nós, de alguma maneira, fincamos pés nesse lugar. E quando passamos para o lado de lá, não é fácil a gente assumir que nós estamos lá, que passa a ser aqui. E o aqui passa a ser lá. E a gente tem que se habituar em falar. Eu estive lá. Agora estou aqui e não sei como a minha vida levar. Tudo isso costuma se dar quando a morte costuma passar sem a gente nem sequer se preparar. Porque a gente sabe aqui, um simples alimento, mastigar, qualquer tipo de bebida tomar, a gente sabe até respirar, mas passar daqui para um outro lugar, onde o corpo nada vai representar, e ao mesmo tempo esse corpo vai e muito em nós pesar. Nesses momentos, nós costumamos nos perguntar o sentido de viver do lado de cá. E isso nos leva a nos colocar como vela no altar, que precisa o tempo todo do próprio ar. E quando a gente entende que a vela precisa de ar para se alimentar, a gente não pode, dentro do mundo, se trancar. Como ficar como vela dentro de um copo, que todo o ar vai acabar. A gente sabe que a gente precisa do caixão se ausentar. Que é preciso a gente arriscar. Conhecer aquele lugar que há pouco era lá e que vira aqui. E com esse aqui a gente não consegue lidar. Nesses momentos, a gente não consegue nem sequer capturar um simples pensamento para nos acalentar. É como se a gente estivesse preso a vagar com medo do próprio ar. A importância
de a gente em algo maior confiar. Nesses momentos faz uma diferença e tanta naquele lugar. Porque quando a dor está a extravasar, quando os nossos ossos começam a trincar, quando a gente não consegue mais ser preso do próprio lugar, a gente busca esse pensamento. Que um dia, a gente esteve a levantar, a buscar, a escutar, a ouvir falar da tal fé. A confiança em algo que pode, uma escada nos dá. Tal qual a escada que Jacó esteve a enxergar quando ele mais esteve a precisar. E não importa se essa escada desce do céu ou se vem da terra. A gente vai compreender que Deus estará a estabelecer um ponto para a gente viver. E a gente precisa apenas querer esse ponto em nós estabelecer. Não há uma obrigação. É uma oportunidade de você poder a mão levantar e sentir que você é um ser vivo em qualquer lugar. Porque a carne esteve a ficar podre, ela esteve a virar. Você é que precisa desse ponto para a sua alçada ali se formar e você poder se enxergar dentro de cada ossinho daquele lugar. A questão é que cada osso costuma nos dar aquelas coisas que nós não queríamos para lá carregar. A gente acha que pode deixar, mas tudo que vai ficar é a carne. É só a carne que não presta para nada. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas ligações, as nossas conexões, tudo isso vai estar em cada ossinho do corpinho que nós vamos enxergar. Nesses momentos a gente vai entender que o Evangelho esteve a nos avisar. É a carne que não serve para nada. Tudo mais você vai carregar. Faz parte do ser vivo que o Pai esteve a criar. Para você ser livre em todo e qualquer lugar. Aqui e acolá. Essa é a questão. Sim, que Deus esteve a me solicitar. Quando Ele me disse para eu deixar a minha carne tombar, putrefar, viver a morte que eu queria ofertar para aquele que esteve a minha mão. Antes mesmo da morte
por ele passar. Santo Deus, como de fato viver essa morte de cunho tão particular, para que eu pudesse esse caixão para Pai preparar. Sem tirar Pai do mundo dele particular. E ao mesmo tempo dando para Pai um mundo particular que em mim esteve a se preservar. Do jeitinho que esse mundo esteve em mim a se dar. Sem poder o caixão de Pai duplicar. Mas eu poderia dar para Pai o entendimento da carne que iria ficar e do ser vivo que ele poderia encontrar quando o ar no caixão dele fosse faltar. Sendo eu a escada que descia do céu e que saía da terra, para uma única escada formar, para não deixar Pai a vagar, podendo Pai a escada pegar, para descer até esse lugar. E podendo também a escada pegar para subir, se elevar e compreender o mundo que ele esteve a adorar quando o presépio ou a lapinha, ele fazia questão de adorar. Para a minha felicidade, enquanto filha de seu Agileu da Silva Franco, eu pude essa escada formar com a costela de Adão. Sim, o homem que Deus esteve a criar, para a costelinha dele tirar, para uma outra costela formar. Assim eu poderia não só viva aqui ficar, como eu poderia essa morte com o Pai compartilhar. Para ele não ficar sozinho, nem aqui, nem lá. Porque eu poderia dar para Pai o direito de na minha morada ficar. Naqueles momentos mais difíceis. Já que Pai não conseguia se desvincular da família que aqui ele esteve a deixar. Pai tinha tanto pensamento, tanta preocupação, tanto sentimento, tanta devoção, tanta reza, que ele não conseguia se desmembrar para esse pontinho de vida ele enxergar. Nos momentos mais difíceis de Pai, eu pude com ele estar. A escada pegar para no altar de Deus menino, com ele estar. Compreender a importância de todas as preces que Pai esteve a ofertar para o mundo das almas. Para Pai ter a oportunidade de visualizar cada amigo que ele esteve a elevar, entregando a Deus menino. Em cada momento que ele foi uma vela ofertar,
para os tantos e tantos de amigos. Pai rezou para os conhecidos e os desconhecidos. Assim, ficou entendido que o sepulcro de pai não era tão difícil. Ele não tinha vulgo amigo. Ele tinha amigos. Todos comprometidos com aquele sujeito tão lindo. Passado aquele momento mais difícil, em que era preciso, de fato, o pai compreender a extensão do paraíso, eu tive mesmo que escrever um novo livro. Sim, Deus me pedia isso. Eu tinha que dar para pai o entendimento de que nós podemos ser esse livro vivo, independente da gente estar ou não estar no altar do sacrifício. Era apenas preciso ser submisso, aceitar que a gente não tinha como evitar. Que os laços que estiveram a criar, tanto aqui quanto lá, eram difíceis demais de se desatar, sem a gente querer enxergar as nossas entranhas, as nossas tripas. Separar cada órgão de cunho particular para ver se a gente tinha alguma coisa boa para ofertar. Para que esses vínculos desse mundo com aquele mundo do lá, a gente pudesse, aos poucos, desatar, abrindo mão de nós mesmos, em função de algo muito particular. A vida e a vida que pai estava carregado. Infelizmente, eu, por mais que estive a tentar dar um entendimento de que era preciso a família sentar na mesa de jantar, para de assuntos tratar, nunca houve uma única oportunidade da família querer a cadeira puxar e pegar o copo de pai. O copo que ele esteve a apelidar. Cara, pé, seu. Infelizmente, quando o Divino me disse que o dia de pai estava a chegar, tinha até hora e lugar, que eu fosse apenas me preparar para na sepultura com o pai estar. Puxa vida, não digo que eu pude me preparar, como eu até estive a desejar. Porque o Divino me disse
que nesse momento eu teria que, nas almas, pensar. Eu não poderia, de fato, nesse momento de dor tão particular, me descuidar. As almas queriam estar lá. E se eu viesse me fragilizar, eu poderia qualquer alma daquela prejudicar. Não seria justo. Assim, quando o caixão de pai entrou na sala de visita, sem de fato, pai ter tido uma única oportunidade de estar na sala de jantar com a família, para de assuntos difíceis tratar, eu não pude, por pai, chorar. O divino tinha razão, não era justo com as almas que pai tanto esteve a amar. Eu tinha que ser o caixão de madeira. Eu não consegui, de fato, enxergar pai como uma filha deve enxergar. Sim, a morte. Eu não tinha esse direito. Não era correto com o pai. Pai ainda tinha vida. Não seria eu que iria com os meus olhos pai matar. Assim, quando do caixão eu estive a me aproximar, fiquei pensando na dor de Vocinha. E no quão é difícil uma mãe, um filho, enterrar. Então não poderia tirar de mim esse direito de útero virar e sentir a dor de Vocinha. Eu só tenho que agradecer a Deus por me deixar tão forte e tão frágil naquele lugar. Sim, porque é assim. É assim que a gente se coloca no lugar de terceiros, de segundos e de primeiros. A gente precisa se anular. Ser o primeiro, ser o segundo, ser o terceiro e compreender o que é ser último. Puxa vida, ainda tinha o último. Assim, eu, entendendo a importância do Evangelho, quando diz que tem lugar para o último, que o último pode ser até o primeiro. Eu ali pude enxergar um caixãozinho perfeito dentro do caixão que pai estava na entrada. Santo Deus. Caberia com tanta perfeição que eu pensei em arrancar o meu coração. A questão é que eu tinha feito a doação. Pai nunca foi um sujeito de elevação. Não seria justo ele não ter coração. Quando o caixãozinho esteve a se encaixar, e ali, levemente esteve a entrar, a tampa do caixão imediatamente veio tampar. Entendi que eu não iria ter oportunidade
desse caixãozinho também evitar. Tal qual o de pai, eu teria que também preparar. Da forma como o divino esteve a me falar. Não deu tempo nem para, de fato, uma lágrima eu enxugar. Eu tinha que correr, o caixãozinho preparar, de pai cuidar, dizer para ele que ele não podia o tempo todo reclamar da minha ausência, que tinha um tumulto, tinha muita gente para visitar, eu não podia, de fato, ficar o tempo todo lá, eu tinha que cuidar do tempo de cá. Santo Deus. Pai tanto fez, tanto fez, tanto fez, que conseguiu um grito tão grande dar, que o jeito foi para pai olhar e dizer para ele: olha aqui, pai, o senhor sabe que no cemitério o senhor não está. O senhor sabe que do hospital o senhor já esteve a vazar. Qual é a chance do senhor me falar onde é que o senhor está? Santo. Pai disse: eu queria apenas sentar na mesa de jantar, mas eu não consigo nem pela porta da frente passar. Será que você pode solicitar que sua mãe tire o cadeado de lá? Eu disse, danou-se. Eu disse para ele: olha, pai, Dona Eurides nunca esteve a me escutar. Nem quando eu desejei do copo, carapé, apelidado, falar. Como é que eu vou pedir para ela tirar o cadeado da porta da casa para o senhor passar e ao menos na sala de visita sentar? O senhor sabe que ela não vai me escutar, nem ela, nem ninguém daquele lugar. É, pai, até me disse, e como é que eu vou? Como é que eu vou o Natal celebrar? Se até Deus menino ela queria lhe dar. É justo eu na sua casa ficar? Se eu nunca quis, nem sequer viajar. Eu disse para ele: pai, se o problema é o senhor na minha casa ficar por causa do Natal, não tem problema. Nós vamos a casa arrumar. E se o incômodo é aqui estar, vamos juntos. Vamos juntos o Natal celebrar da forma que o Senhor sempre esteve a realizar. Nesse momento, pai esteve a me olhar e me disse: você vai pela porta da frente entrar? Tem como você pela porta da frente entrar? Eu disse para ele: não sou eu não que vai pela porta da frente passar, não. Eu nem sei mesmo como é que eu vou lhe falar. O que eu sei, pai, é que nós dois vamos entrar pela porta particular, aquela que o senhor nunca esteve a suportar, a do lado,
Porque a porta da frente, Pai, trancada esse tempo todo esteve a ficar. Eu nunca pude por ela passar. O Senhor sabe que foi assim que a coisa esteve a se dar. Mas como eu preciso mesmo te acompanhar, e nós não podemos, de fato, nenhum tipo de violência praticar, nós vamos respeitar a porta da frente. Vamos deixar o visitante pela porta da frente entrar. Nós vamos pela do lado passar. E eu lhe dou a certeza de que vou poder, de fato, todo esse tempo passar respeitando o coração que o Senhor está a carregar. E pelas almas, Pai, eu vou chorar. Pode confiar. Puxa vida, que maravilha. Pai finalmente esteve a sossegar. João Batista, o profeta, esteve a entrar e me disse: não se esqueça de colocar um chazinho de maracujá, porque ninguém esteve a se preparar para tamanha dor familiar. Claro que o profeta João Batista fazia questão de nos levar. Nunca esteve a faltar. Assim sendo, eu pude mesmo esse gesto para Pai ofertar, na certeza de que o apóstolo Paulo esteve a edificar o sepulcro mais bonito que uma criança pode ficar. Assim, a carne pode ficar, enquanto os anjos vão poder, de fato, celebrar a chegada de um rebento no lugar. Se é assim, podemos. Se nós podemos, de fato, a estrada pegar, com a certeza de que eu jamais estive a duvidar das rezas que Pai, para mim, esteve a enviar. Porque ele sempre soube que com os mortos eu sabia muito bem me dar. Com morto eu posso até brigar. Sim, com morto. Porque morto nunca vai querer vivo ficar. Morto é algo difícil da gente, de fato, encarar. Por isso, o apóstolo Paulo fez questão de uma certidão de nascimento me dar. Para de morto eu me livrar. E como eu não precisei mesmo a porta da minha casa trancar, eu aqui posso me agraciar de ter um pai assim, de cunho tão particular, já que o apóstolo Paulo fez questão dessa certidão me dar, me dizendo: você é minha filha.
E na sua casa, ninguém vai entrar. Pode confiar. Assim, tranquila. Você vai poder o Natal celebrar, honrando aquele que sempre esteve, a honrar que ele sempre coloca no altar. Obrigada, obrigada, obrigada. Quero aqui agradecer a você, porque eu tenho certeza que você estará a precisar desse abraço particular. Eu te amo. E não tenha dúvida de que de pai eu vou cuidar. Ainda que seja com muito pesado. Mas a alegria a gente vai alcançar. Obrigada.